Rapaz, a situação do Fortaleza tá daquele jeito que a gente já começa o vídeo com o pé no acelerador. Tem novidade no mercado da bola, tem bastidor quente, desabafo de treinador, crítica interna, desempenho questionado, venda de joia, da base e até uma análise pesada sobre o momento do time. Então se ajeita aí porque o Expresso Tricolor já tá saindo da estação e a gente vai junto nessa viagem cheia de emoção e preocupação. Começando pelo que tá pegando fogo, o Fortaleza meteu o pé no acelerador e fez uma proposta oficial pelo zagueiro Igor Rabelo, que pertence ao Atlético Mineiro. Só que a concorrência não é pouca coisa não. Estamos falando de São Paulo, Fluminense e até o Bahia, que tá cheio da grana com o investimento do Grupo City. A princípio, quando você escuta isso, pensa logo: o Fortaleza não tem como competir com esses caras. E não é exagero pensar assim. O Fluminense, por exemplo, ofereceu o maior salário ao jogador, mas quer fechar o negócio sem pagar nada ao Galo. Já o Leão, segundo informações apuradas, chegou com proposta completa, envolvendo todas as partes. O problema? O Igor Rabelo já teria chegado a um acordo com o Fluminense e agora o tricolor carioca aguarda apenas a liberação do Atlético Mineiro. Ou seja, mesmo com todo o esforço, tudo indica que o defensor deve mesmo desembarcar nas Laranjeiras. A diretoria do Fortaleza fez o que dava, apresentou a proposta, tentou competir no mercado, mas pelo jeito essa novela já tem final encaminhado. E não é no Pice. Mas enquanto uma porta parece se fechar, outra ainda segue entreaberta. E aí entra o nome de Rodrigues, zagueiro do San José Earthquakes, da Major League Soccer. As negociações avançaram e o Fortaleza já teria um acordo verbal com o jogador. O entrave agora é com o clube norte-americano, que até aqui não demonstrou interesse em liberar o atleta antes do fim do contrato. A situação é delicada, porque o vínculo do Rodrigues termina no fim da temporada, com opção de mais um ano. O San José, sabendo disso, pode fazer jogo duro para segurar o defensor até o último minuto. O detalhe curioso é que esse é o clube onde trabalhava Bruno Costa, que hoje integra a diretoria tricolor. Pode ser que essa relação facilite alguma coisa, mas o cenário ainda é indefinido. Se a gente fosse colocar numa prateleira, como foi dito por aí, o Igor Rabelo estaria no andar de cima e o Rodrigues talvez num degrau abaixo, mas é o nome mais viável neste momento. E entre sonho e realidade, o Fortaleza pode acabar mesmo ficando só com o Rodrigues. E olhe lá, porque até isso não é garantido se os norte-americanos não liberarem. Agora, o torcedor pode se perguntar com razão: beleza, estão tentando o zagueiro, mas e o volante? Porque desde o início da janela se fala na necessidade de trazer um primeiro e um segundo volante, além de um meia e um zagueiro. O meia Guzmán já chegou, embora esteja fora de forma e ainda sem a documentação finalizada para ser anunciado oficialmente. Mas depois da desistência no negócio com o Rezende, que era nome certo para reforçar o setor, não surgiu mais nenhum nome concreto. E isso travou outra movimentação, a liberação do Zé Wellison para o Atlético Paranaense. Sem uma reposição, o clube não libera ninguém e o meio-campo continua do mesmo jeito. A janela fecha no dia 2 de setembro e até lá o Leão precisa agir, senão vai sobrar só o desespero. Aliás, falando no Guzmán, o jogador já está treinando no Pice, mas com uma condição física ainda longe do ideal. Vai levar tempo para se adaptar, ganhar ritmo e virar uma opção real para o técnico Renato Paiva. E olha que o treinador precisa de reforços com urgência, não só para preencher lacunas, mas para elevar o nível do elenco, porque do jeito que tá, não dá. O Paiva, inclusive, fez um desabafo depois do empate contra o Vélez pela Libertadores e foi direto ao ponto. O time está sofrendo com muitas lesões e não consegue manter uma espinha dorsal. São muitos jogos, muita exigência física e pouca rotação no elenco. Resultado, o time não consegue manter um padrão e acaba ficando refém da maratona. E aí vem um ponto importante. De acordo com informações apuradas internamente, a comissão técnica do Renato Paiva identificou uma defasagem física grave no elenco. Ao chegar ao clube, o treinador português e seus auxiliares, Ricardo Dionísio e Miguel Santos, perceberam que os jogadores estavam abaixo do ideal em termos de força e resistência.
Fizeram uma varredura nos departamentos médico, de fisiologia, fisioterapia e preparação física. E o diagnóstico foi claro: o trabalho anterior da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda negligenciava o fortalecimento físico. Isso, segundo a nova equipe, prejudicou demais o condicionamento dos atletas. É uma bomba silenciosa que estourou agora em pleno meio da temporada. Imagina só o desafio. Além de arrumar o time taticamente, Paiva precisa reformular toda a parte física do grupo. E isso não se resolve em uma semana. É algo que exige tempo, planejamento e muito trabalho. A pergunta que fica no ar é: será que dá tempo? Porque o calendário não espera. Já neste sábado, o Fortaleza volta a campo pelo Campeonato Brasileiro para encarar o Fluminense no Maracanã. Jogo duríssimo, valendo pela 20ª rodada, a primeira do retorno. Lá atrás, na estreia do Brasileirão, o Leão venceu o próprio Flu por 2-0 no Castelão. Era o início de um sonho que agora se transformou em pesadelo. Hoje, a equipe cearense precisa pontuar de qualquer jeito. Uma vitória seria maravilhosa, mas até um empate no Rio já pode ser considerado lucro diante da fase. E não para por aí. Depois do duelo no Maracanã, o Fortaleza encara o Vélez na Argentina no jogo de volta das oitavas da Libertadores. Aí volta para casa e enfrenta o Mirassol, fechando uma sequência puxadíssima de compromissos em menos de 10 dias. Essa sequência vai dizer muito sobre o que esperar do Fortaleza no restante da temporada. Enquanto isso, nos bastidores o clube continua recebendo propostas por seus jogadores mais promissores. Foi o caso do Gustavo Mancha, que está sendo monitorado pelo Olympiacos da Grécia. A proposta inicial foi de 3,5 milhões de euros, o que dá mais ou menos 20 milhões de reais. Só que o Fortaleza recusou. A diretoria considerou o valor baixo e aposta numa valorização futura do atleta, que tem apenas 21 anos e vem se destacando. O Leão detém 70% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 30% são do Palmeiras, então qualquer venda precisa ser bem calculada para não repetir erros do passado, como aconteceu com a venda do Hércules. Na época, o valor foi considerado baixo, o clube ficou com uma parte pequena e ainda teve que dividir com o Atlético Cearense e Tiradentes. E falando em vendas, teve também a negociação do Landerson, meia atacante do Sub-20 que foi vendido ao Moreirense, de Portugal. A informação inicial era de que o valor era de 2 milhões de euros por 100% dos direitos. Mas uma correção depois mostrou que, na verdade, foi por 1 milhão de euros por 50%. Existe ainda uma cláusula que permite ao clube português adquirir mais 30% por mais 1 milhão de euros. Ou seja, o valor total pode sim chegar aos 2 milhões, mas só se o jogador se destacar por lá. Um negócio que pode ser bom no futuro, mas que hoje ainda deixa o torcedor com a pulga atrás da orelha. O que assusta mesmo é que não para por aí. A base do Fortaleza tem sido uma verdadeira mina de ouro, e o clube já projeta novas vendas de jogadores do Sub-17 e Sub-20. O objetivo? Sanar dívidas do profissional. Isso acende um sinal de alerta? Será que a saúde financeira do clube está tão comprometida assim, a ponto de precisar vender talento bruto a rodo? É preciso ter cuidado para não queimar etapas e comprometer o futuro em nome do presente. E aí, para completar o pacote, a imprensa começou a fazer uma leitura mais profunda do que vem acontecendo. Não é só má fase ou azar? A bola não deixou de entrar por acaso, como dizia uma frase antiga por aí. A verdade é que o Fortaleza de 2025 acumulou erros estratégicos, contratações equivocadas, decisões mal tomadas e acabou colhendo os frutos disso tudo. A troca de treinador, que inicialmente gerou um impacto positivo, ainda não se traduziu em uma evolução consistente dentro de campo. O discurso de virada de chave já virou clichê. Estamos em agosto, a temporada caminha para a reta final e o time ainda não sabe o que quer ser. Depois de anos brigando na parte de cima da tabela, com direito a títulos, campanhas históricas e Libertadores, o Fortaleza de hoje luta para não cair. Em campo, são mais derrotas que vitórias. Fora dele, a gestão parece ter perdido o rumo em alguns momentos. E o torcedor, coitado, só resta segurar a onda e torcer para que as coisas melhorem. Porque se depender do futebol apresentado, não tá fácil.
O que mais incomoda nessa situação toda é que a torcida sente que o time não aprendeu com os erros. É como se tudo que foi construído nos últimos anos estivesse sendo desmontado, peça por peça, em câmera lenta. A queda de desempenho não é só técnica, não é só tática e muito menos só física. É estrutural. E quando a estrutura balança, tudo desmorona junto. O Fortaleza, que há pouco tempo brigava por G4, que fazia frente aos grandes, que virou modelo de gestão no Nordeste, agora vive a angústia de tentar juntar os cacos de uma temporada que simplesmente não deu certo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força. O Paris Saint-Germain, sob a liderança de Nasser Al-Khelaifi, estaria interessado em adquirir o Fortaleza Sport Clube. Fontes próximas ao clube francês indicam que a proposta seria uma das mais ousadas já feitas por uma equipe europeia em relação a um clube sul-americano. O valor envolvido na negociação estaria na casa dos bilhões de reais, o que colocaria o Fortaleza em uma posição de destaque no cenário futebolístico mundial. Especialistas acreditam que essa movimentação faz parte de uma estratégia mais ampla da QSI, grupo que controla o PSG, para expandir sua influência no futebol global, especialmente na América Latina. A aquisição do Fortaleza permitiria ao PSG estabelecer uma base sólida no continente, aproveitando o potencial de crescimento do futebol brasileiro e a paixão de suas torcidas. Além disso, a parceria com o Fortaleza poderia servir como um trampolim para futuras aquisições em outros clubes da região, consolidando a presença da QSI no mercado sul-americano. O impacto dessa possível aquisição seria profundo para o futebol brasileiro. O Fortaleza, atualmente um dos clubes mais organizados e competitivos do país, teria acesso a recursos financeiros e estrutura de classe mundial, o que poderia elevar ainda mais seu nível de jogo. Jogadores de renome internacional poderiam ser atraídos para o clube, aumentando sua visibilidade e competitividade em torneios nacionais e internacionais. Além disso, a parceria com o PSG traria expertise em gestão esportiva, marketing e desenvolvimento de talentos, áreas nas quais o clube francês tem se destacado nos últimos anos. Essa colaboração poderia resultar em uma transformação significativa no futebol nordestino, colocando o Fortaleza como um exemplo de sucesso e inovação no cenário esportivo brasileiro. Entretanto, a proposta também levanta questões sobre a identidade e autonomia do Fortaleza. Torcedores e dirigentes locais expressam preocupações sobre a possível perda de controle do clube por parte da comunidade cearense. Há temores de que interesses estrangeiros possam priorizar objetivos comerciais em detrimento das tradições e valores que tornaram o Fortaleza um símbolo do futebol nordestino. Além disso, a entrada de investidores estrangeiros pode gerar desigualdades financeiras entre os clubes brasileiros, ampliando a disparidade já existente entre as equipes de maior e menor poder aquisitivo. Essas questões precisam ser cuidadosamente avaliadas para garantir que o crescimento do clube não venha à custa de sua essência e conexão com sua base de fãs. A movimentação do PSG também pode ser vista como uma resposta à crescente competitividade do futebol sul-americano. Clubes brasileiros, argentinos e outros da região têm mostrado evolução significativa em termos de organização, estrutura e desempenho em competições internacionais. A presença de investidores europeus como a QSI pode ser interpretada como uma tentativa de controlar e direcionar o fluxo financeiro e estratégico do futebol sul-americano, garantindo que os interesses europeus se mantenham predominantes. Essa dinâmica pode alterar o equilíbrio de poder no futebol mundial, com implicações para a distribuição de talentos, recursos e visibilidade entre os continentes. Portanto, a possível aquisição do Fortaleza pelo PSG não é apenas uma negociação entre dois clubes, mas parte de um movimento mais amplo que envolve questões geopolíticas e econômicas no esporte. Enquanto o futuro do Fortaleza permanece incerto,
o interesse do PSG destaca a crescente interconexão entre os mercados de futebol europeu e sul-americano. Essa tendência pode levar a uma reconfiguração das hierarquias tradicionais no esporte, com clubes de diferentes continentes formando alianças estratégicas para maximizar seu impacto global. Para os torcedores do Fortaleza, a situação atual é um misto de entusiasmo e apreensão, pois o clube se encontra à beira de uma transformação que pode redefinir sua história. Independentemente do desfecho, o burburinho em torno dessa negociação evidencia o poder crescente dos investidores estrangeiros no futebol brasileiro e a necessidade de um debate mais amplo sobre o futuro do esporte no país. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima! E que venham mais vitórias para os nossos times!